Eu, inclusive, costumo brincar, assim, tipo, porque tem curta que a pessoa fica só falando, ah, porque a história, história, história. Tipo, mano, se é só história, escreve um livro, velho. Porque, cara, cinema, cinema é uma mídia audiovisual. Você tem que ter algum interesse nessas duas coisas para você querer fazer um filme. Porque se é só história, velho, faz um quadrinho, já dá trabalho suficiente. Escrever um livro já dá trabalho suficiente. Mas, sabe, cinema você precisa de uma puta equipe, uma puta galera, tá ligado? E eu acho que fazer tudo isso só para contar uma história, eu acho muito pouco. Mas eu acho que, para responder a tua pergunta, eu acho que é uma questão de você gostar de fazer, é uma coisa que você tem que buscar. Você tem que querer, porque não é fácil. E eu acho que não é natural na nossa sociedade. Não é natural no nosso mercado você gostar. Você tem que sofrer para o negócio valer a pena, para ter qualidade, tem que ser sofrido, porque nada vem de graça, tudo custa, né? E, pô, o prazer é meu, velho. O prazer é meu, foi muito gostoso participar. Tá, meu nome é Guto Bicalho, ou Guto BR também. Eu sou realizador, artista de storyboard, já trabalhei em várias séries, já fiz supervisão de storyboard para outros dois projetos. E agora eu estou dirigindo um longa-metragem chamado Sonho de Clarice, que eu entrei como Head of Story primeiro, aí eu fui promovido, né? Eu estou dirigindo junto com o Fernando Gutierrez, eu entrei como Head of Story, depois fui promovido para diretor também. E aí eu fiquei com essa parte de história e cinematografia e também acompanhando, né, a diretora de arte, e ele tá com a parte toda da interpretação, né, atuação de voz, o som e pós-produção. E aí a gente tá, né, fez essa divisão. Bom, basicamente assim, eu tenho dois filmes, tirando pequenos experimentos, coisas de estudante e tal, ou trabalhos institucionais, eu tenho dois curtas, que é o Fuga Animada, que foi o meu TCC, e o Sangro, que foi o curta mais recente que eu fiz, né? Ah, valeu. Valeu, velho. Sim. Da Isla Garcia, inclusive. A Isla trabalhou no longa comigo. Ela foi uma das artistas storyboard. Eu adoro, adoro o trabalho dela. Ela é muito boa. É uma pessoa fantástica. Sim. Então, eu peguei aquela carta, né? E aí eu fiquei pensando, né? Na hora vem várias ideias. E aí você começa a jogar fora as que parecem que vão dar muito trabalho. Você fala, você fala, não, essa aí vai ser meio complexo de fazer isso, né? Tinha pensado numa ação para o cara fazer lá dentro e a moça fazer outra. Falei, cara, isso. Aí, né? Eu acho que o segredo da coisa está em simplificar, né? Eu falei, vou começar com uma coisa simples e aí eu tava. Aí o que eu me pautei principalmente foi em experimentar mesmo, pegar uma técnica que eu tava afim de experimentar, que é uma simulação, né, de animação em tinta, né, em superfície acrílica, só que simulando no digital. Então eu peguei ali, pensei né, o começo do movimento, o começo da direção do movimento, e aí eu fui inventando em cima disso. E eu tava afim também de fazer uma coisa mais abstrata também. Então, chegou na metade, eu tava já um pouco cansado de animar o personagem, eu tava querendo entrar na parte abstrata, né? Que você começa a meio fazer. Não, não, foi straight ahead total, foi straight ahead total. O que eu ia fazer, né? Eu fiz num software que era o Infinity Painter, que não é nenhum software de animação. O que eu fazia, eu duplicava a camada e aí eu pintava por cima. Eu ia duplicando e pintando por cima. Então, o único jeito que eu tinha de flipar era apagando a camada, né? Então, a ideia já era uma coisa que eu ia ter pouco controle sobre, né? Não tinha como assistir, não tinha como ver o que ia acontecer. E eu acho que esse que é o legal, assim, de um projeto que nem o Cadáver, né? Que você não precisa se preocupar com o resultado, então você pode só se divertir. Eu acho que essa que é a grande eu acho que é o grande desafio quando a gente faz, quando a gente trabalha com isso, né?
é a gente conseguir fazer porque tá afim e não se preocupar muito com o resultado, né? Eu, pelo menos, tenho uma cobrança muito grande com a qualidade, é uma coisa que me consome muitas vezes, porque, né, e às vezes, né, você... Tem uma entrevista que eu gosto muito com o Ralph Bakshi, que saiu no Cartão Breu um tempo atrás, que é muito legal as coisas que ele fala, assim. Eu tenho minhas questões com a maioria dos filmes dele, inclusive falam que o cara era um diretor dos mais abusivos. Mas o que o cara fala na entrevista é muito legal, que ele fala que, tipo, ele trabalhava num estúdio e ele deu muita sorte de pegar um supervisor de animação, né, começar com um supervisor de animação, que era um cara que tinha muito essa filosofia de fazer o que estava afim. E ele falava assim, que ele via a galera sofrendo, né? O pessoal sofrendo, e falava, mano, vocês não vão ser um musical, velho. Relaxa. Só curte o que vocês estão fazendo. Tipo, ninguém vai morrer se vocês entregarem uma cena ruim, assim. Vocês não são... A gente não, né? Ninguém tá sendo operado, então... E aí ele fala também, assim, dessa coisa do straight ahead, de você aceitar o erro, né? Aceitar o defeito, que isso é parte da arte, né? A animação não é para ela, não é a questão de ser boa, né? Mas é de você se expressar ali. E eu acho isso muito legal. Assim, no Sangro eu já tentei praticar bastante disso. O Sangro foi todo um processo de eu desapegar e tentar animar de um jeito que eu não a filosofia no Sangro é que eu não voltava nos quadros, né? Eu evitava muito corrigir. Então, o que eu fazia em etapas, né? E aí todas as etapas estão presentes ali. Eu só fazia um esquema de mesclagem lá para não ficar uma bagunça, mas é lógico que lá alguns planos eu ainda tive mais, né, fui mais controlador, né? Mas eu acho que essa que é a graça desse tipo de exercício. E é difícil, assim, você precisa de coragem, né, para conseguir. Tem curta-metragem que eu vejo, às vezes, principalmente fazendo jabazinho pro... Não sei se quando sair esse vídeo já vai ter acabado a animagem, mas está rolando no festival, que é incrível. E às vezes tem uns curtas que eu vejo e eu falo, puta, que coragem dessa pessoa, né, de aceitar essa animação desse jeito, né, de só mandar daquele, sabe, o negócio foi assim e ficou. Eu acho isso muito, muito massa. E tem uma questão produtiva nisso também, né, porque é mais rápido. E eu acho que eu acho que a gente tem a gente, né, criou a gente tem essa cultura, né, de valorizar muito o trabalho duro. E eu acho que a gente precisa também valorizar muito a preguiça, velho. As coisas que saem da preguiça, tipo, de que algumas decisões são feitas não porque elas são mais bonitas, porque elas são estéticas, mas porque elas dão menos trabalho. E isso é lindo, cara. Eu acho que isso é lindo. Eu falo, né? Aquela coisa, né? Faço falar, mas fazer é outra coisa, né? Faço o que eu faço, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Sim, sim, total. Então, isso é uma coisa que rolou, inclusive, nesse longa que a gente está fazendo, né? A gente fez storyboard, fez layout, né? Que é layout com marcação de personagem, marcação de câmera, tudo muito bem planejado, né? E, e aí, aí a gente deixou... Isso foi planejado desde o início na história, quando a gente começou a discutir a história, né? A gente planejou deixar algumas cenas que a gente chama de sakuga, né? Foi uma apropriação que a gente fez do termo japonês, mas que é basicamente uma cena em que a gente teria um convidado, né? Que animaria no estilo dele, né? Naquela cena específica. E aí, por razões de dinheiro, eu peguei um sakuga, e o Gutierrez vai pegar outro sakuga. E aí os outros a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser agora com o cenário atual. Mas... E aí o que eu decidi foi que, como eu fiz tudo muito controlado, eu falei, não, o meu saco eu vou fazer sem storyboard nenhum. Eu vou fazer sem storyboard nenhum. E aí o que eu fiz, só que foi mais ou menos, né? Porque eu peguei... Aí tem a ver com a história do filme, né? Mas eu peguei alguns layouts, né? Que tinham de uma cena específica que dialogava com aquele meu Sakura. E aí eu comecei por eles, né? Fazendo em cima. E aí eu animei todos, né? Fui animando, tipo, um plano atrás do outro, né? Vendo
descobrindo melhor a técnica, porque eu usei mais ou menos, eu estou usando um pouco dessa mesma técnica, né, de duplicar o frame para manter o rastro. Porque eu gosto disso, eu acho que a sujeira tem uma estética também muito importante para o movimento, né? E eu gosto muito do trabalho da Florence Miali, do Blue. Eu acho muito legal, assim, essa coisa de você ver o rastro da animação que ficou. E tem a ver com a técnica, né? No caso, eu estou simulando também uma técnica que a ideia seria de uma criança desenhando e apagando ali, fazendo animação quadro a quadro. Porque às vezes a gente pensa que a animação quadro a quadro é só com várias folhas, né? Com 12 ou 24 folhas por segundo, mas você pode animar na mesma superfície, né? Você pode desenhar e apagar, muita gente faz isso com carvão, enfim, com tinta óleo. E aí eu fiz nessas animações para entender como é que era, e aí eu cheguei num ponto, né, depois que eu fiz todas elas, aí sim eu fiz o board da primeira metade, né, que chegava naquele lugar que eu fiz. Depois que eu animar tudo isso, que eu ainda não terminei, né, aí eu vou planejar o resto pro fim. Então eu tô indo numa coisa meio tipo, eu tô deixando eu curtir, assim, tô fazendo as coisas porque eu decidi fazer o board porque eu comecei a ficar com vontade de fazer o board para ter mais controle, ter mais coerência, né? Sim, sim. Que é uma realidade do longa, cara. Longa-metragem, você é muito preso à história, você é escravo da história. Porque para você sustentar o filme. Lógico, tem filmes que subvertem isso, mas é difícil, assim. É difícil você fazer um filme. E ainda mais difícil é ganhar um edital para fazer um filme desse, né? Filme sem história, porque o edital exige roteiro. Então já começa por aí que fica difícil. Entre outras questões, né? Mas tradicionalmente no longa você é muito preso à história. E o que eu gosto muito do curta-metragem é que você está acima disso. Assim. O curta, para mim, assim, é muito mais do que história, né? Eu, inclusive, costumo brincar, assim, tipo, porque tem curta que a pessoa fica só falando, porque é história, história, história. Tipo, mano, se é só história, escreve um livro, velho. Porque, cara, cinema é uma mídia audiovisual. Você tem que ter algum interesse nessas duas coisas para você querer fazer um filme. Porque se é só história, velho, faz um quadrinho, já dá trabalho suficiente. Escrever um livro já dá trabalho suficiente. Mas, sabe, cinema você precisa de uma puta equipe, uma puta galera, tá ligado? E eu acho que fazer tudo isso só para contar uma história, eu acho muito pouco. Sim, sim, isso foi. A gente até, né, conversou um pouquinho antes lá atrás, né? Teve uma entrevista também no Cartoon Breu, que eu li um tempo atrás. Isso, né, quando eu estava começando a área, eu lia todo dia o Cartoon Breu. E teve uma entrevista muito massa que eu vi. Agora nem lembro se foi de fato no Cartoon Breu, mas vamos fingir que foi. Que era de um animador das antigas, né? Que migrou para o 3D. E ele fala da diferença, né? De como o Play Blast, né, o playback, a possibilidade de você dar play, ela é uma armadilha, porque ela pode deixar improdutivo. Porque, por um lado, é muito bom, porque você consegue assistir, você consegue ver. Mas qual que é a tendência se você não toma cuidado? Né? Você planeja menos e você anima 3 frames e aí você para assistir. E aí você anima mais 2 frames e aí você para assistir. E quando você assiste, você não está assistindo com uma mentalidade de, tipo, analisar algo específico. Isso eu faço muito, assim, quando eu assisto, eu fico assistindo, esperando para ver se algo pula no meu olho, assim, se algo salta na minha visão, assim. Tem vezes, né, eu quero ver como é que tá funcionando o rabo do personagem. Você vai lá, dá play e olha o rabo, beleza. Mas a tendência é você ficar meio olhando, assim, que é uma delícia, né? Pô, a gente tá animando. Quando você vê o negócio ganhando vida, é uma delícia, mas é essa armadilha, né? De você ficar parando para assistir. Quando você não tem essa ferramenta, né? Você só vai avançando, você só vai ver quando chegar lá no fim. O Sandro também tinha isso, né? Eu animava no Photoshop e eu só assistia depois que eu exportava a cena, mandava pro Premiere e aí eu conseguia assistir o que eu tinha feito, né? E
E eu acho que é interessante também porque cria uma outra relação com a animação, com o movimento que você está fazendo, né? Porque cria uma certa incerteza também. E aí é lógico, né? Uma coisa é você fazer num contexto autoral e outra coisa é você fazer num contexto profissional. São duas coisas muito diferentes. Você você pode tomar liberdades, né? Esses acidentes, essas coisas todas que é muito bonito, né? A gente enche a palavra, fala que é bonito artisticamente, não sei o quê. Mas se você está sendo contratado para fazer uma animação, difícil, sabe? Não é assim que funciona. Não é, a vida, a vida não é assim. E até por isso que eu decidi, né, no começo da minha carreira, eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais trabalhar como animador de personagem. Eu tive duas oportunidades só de trabalhar de fato como animador de personagem. Trabalhei mais como artista storyboard. E decidi que eu sou animador nos meus projetos, né? Porque eu não gosto da animação de série porque você não tem tempo para fazer o negócio, né, direito. E a verdade é que no Brasil, mesmo longa-metragem, você não tem esse tempo. E aí tem um outro... Eu já estou começando a sair, mas eu já volto. Mas eu tenho uma relação com a arte do movimento, né? Falando pensando no movimento para além da animação, mas entendendo que a animação ela é essencialmente, né, a arte de fazer algo se mexer. Isso existe antes de existir o cinema. O cinema é uma técnica de animação, né? Você passa quadro a quadro, mesmo live action é uma técnica de animação, né? Você filma, mas depois você passa quadro a quadro, o negócio cria ilusão no movimento, né? Basicamente, a câmera tá ali batendo foto, né? É uma técnica de animação. Isso nasceu, né, dos princípios da animação, dos brinquedos óticos e tudo mais. Mas minha pesquisa do movimento, eu vejo muito mais na dança, que é né, um tipo de espetáculo que eu gosto mais. Hoje em dia eu não vou mais para lugar nenhum. Eu ia muito mais para espetáculo de dança do que para teatro, por exemplo. E eu tenho muito mais esse interesse, né, da expressividade do movimento por si do que da atuação. Tem muitos animadores muito bons, inclusive, que tem muito essa questão da atuação. Eu não tenho muito isso. E até um dos motivos pelo qual eu não me vejo tanto, né, trabalhando com animação de personagem. E aí, voltando para o negócio, né, de você não dar play, tem essa, né, quando você está num ambiente que você pode se permitir, né, fazer a animação que você quiser, porque é um privilégio, obviamente, quando você pode fazer isso, é uma relação diferente que você cria com o movimento, né, que vai de uma incerteza, né, vai de você imaginar o que está acontecendo, e até o fim você fica ali imaginando que o negócio vai ficar daquele jeito, quando você assiste, você vê se está parecido ou não com o que você estava imaginando, né. E eu acho mais louco ainda, isso eu não fiz o suficiente, eu fiz só na época da faculdade, e uma vez quando eu animava stop motion, não deu muito certo naquele projeto, por várias razões, por causa do jeito que o boneco era, né? Mas quando você anima em stop motion, de boneco, sem o Dragon, né, no esquema old school, você cria uma relação, é um outro jeito de você pensar o boneco, né? Porque você imagina que antigamente os caras olhavam o enquadramento ali e aí eles iam animando. E você tinha algumas ferramentas, né, para você manter o registro do personagem e tal, mas é uma outra lógica. E aí, quando eu trabalhava na Koala, no animador, teve um dia que a gente foi animado lá de fora, né, que ia ter umas inserções de um dos personagens na rua. E aí a gente foi fazer um teste animando na rua. Só que aí o boneco não era feito para isso, né? E eu tava muito acostumado a animar com o Dragon, mas aí o que rolava é que você mexia o braço do personagem e aí o braço voltava um pouco. E aí fudeu, velho. Você não sabe o quanto que nessa você não sabe o quanto que o braço se mexeu, tanto que eles fizeram o esquema que eles fizeram, eles não animaram, eles fizeram uma coisa meio de marionete assim, segurando o boneco no enquadrando o pé dele para, né, conseguir mexer e tal. Mas é uma outra viagem, né? E eu acho que mesmo para quem trampa profissionalmente, eu acho que é um estudo muito legal de você fazer porque são outras formas de você entender o frame.
sim, sim. Sim, eu acho isso muito rico, assim. E existe muito disso, enfim, tem uma realizadora que eu adoro, que é a Erika Russell, que ela faz filmes de dança, que eu acho incrível, assim, para mim são uma das minhas grandes referências. E o Diego Akel, né, que participou do Cadáver, inclusive, o Akel, o Akel foi, puta, o Akel, assim, é um grande amigo e um grande professor também para mim. Quando eu terminei a faculdade, né? Eu saí e eu terminei a faculdade, e entrei na ICS para estudar animação polonesa. Eu tava com uma cabeça muito de animação de personagem. E quando eu assisti o Fluxos, cara, né, assim, não foi o primeiro filme de animação abstrata que eu vi na minha vida, mas sei lá, eu acho que fazia muito tempo que eu não via, não sei o que foi, mas, cara, quando eu assisti o Fluxo, minha cabeça explodiu e me abriu esse horizonte de que na animação o, o movimento ele é muito mais do que atuar, né? Ele é por si só, ele é algo por si só, né? E eu acho isso muito bonito. Essa é uma conversa que a gente pode ficar horas. Inclusive fazendo outro jabazinho também no Condia, que vai ser o evento que vai ter da BCA com o Dia da Animação. Eu vou coordenar, né? Qual que é a palavra? Mediar. Eu vou mediar uma mesa sobre isso, sobre o poética do. A gente chamou de poética do movimento em homenagem ao livro do José Xavier. Isso, exatamente, em homenagem ao livro do José Xavier, que vai ser uma conversa sobre, né, a arte do animar, né, deslocado do cinema necessariamente, mas pensando. E é uma coisa que é uma conversa que eu queria fazer desde, sei lá, 2016, que eu tô a fim de fazer esse papo. Uma coisa que eu gosto muito de um termo que ele usa no livro, que ele fala da animação do movimento, ele fala do animar a prosa, né, de animação em prosa e da animação em poesia. E eu acho isso muito legal, porque é você separar o que é essa animação narrativa, né, que cumpre uma função narrativa. No caso, ele coloca essa é uma questão que eu tenho um pouco com o livro, que ele coloca ele tem claramente uma posição amargurada em relação ao, ao cinema. Mas, mas assim, você tem animação, né, de prosa que ela serve um propósito narrativo e por isso naturalmente ela tem um outro caminho. Você tem essa animação poética que ela segue outro caminho e eu acho que o que é o ideal na vida é a gente ter o espaço para as duas coisas, né? E lógico, ninguém é obrigado nenhum animador profissional é obrigado a se interessar por animação abstrata, obviamente. Mas eu acho que você aprende, você tem muito a ganhar, assim. Isso para tudo, assim. Se independente da área criativa que você trabalha, qualquer outro lugar que você for estudar, qualquer outra coisa que você for ampliar teu horizonte, acho que vai ser muito benéfico, né? Sim, sim. Aí fazendo outra citação, o livro do que o Sávio organizou, o Maldita Animação Brasileira, tem, tem uma dissertação do Léo Ribeiro que é muito legal, que ele fala sobre como que a animação autoral, né, animação independente, animação comercial, elas se alimentam, né, e elas dependem uma da outra para existir. Eu acho muito legal assim a reflexão que ele faz, porque é isso assim, se você fica numa cabeça muito só comercial, né, você acaba não expandindo horizontes, você cai meio que no mesmo, assim, o autoral tem o experimento, eu não lembro na hora né, no livro se ele fala, se ele usa o termo autoral, experimental, independente, não lembro qual que é o termo, mas né, o independente, né, você está buscando coisas novas que vai alimentar, né, o comercial para trazer, para evoluir com a arte, né, e do mesmo jeito que o comercial ele vai levantar uma questão técnica, né, tecnológica e técnica, porque também a arte ela é técnica, né,
e que vai levantar também, né? Uma coisa vai se inspirar na outra, né? E você precisa ter os dois ecossistemas coexistindo para, eu acho, para ter uma indústria saudável. Não só uma indústria, né? Mas eu acho que é um pouco aí dá para entrar até na reflexão, né? De por que a gente precisa fazer coisas novas, né? Que se a gente parasse de fazer filme hoje e só consumisse o que já foi feito, você tem filme para assistir para mais de uma vida inteira, né? Então, para que a gente. Não, mas assim, para que a gente continua? Para que precisa fazer então? Se a gente já tem uma biblioteca suficiente para suprir várias vidas e vários gostos, né? Para todos os gostos, para que a gente precisa continuar fazendo, né? E eu acho que é porque senão o mundo estagna, assim, a gente estagna. É daí que vem os movimentos conservadores, é daí que vem toda uma, né? Toda uma estagnação do mundo, de um pensamento, né? De uma forma de viver. Mas eu acho que é uma questão importante de ser colocada, né? Porque de fato já existe, né? Para que a gente precisa de novas coisas, né? Para que a gente precisa? Mas aí é aquela coisa, né? Para que a gente precisa? Eu tenho uma professora que ela fala um negócio que eu gosto muito. Ela fala: para que serve a arte? Para porra nenhuma. A arte não serve para nada. Mas a gente não consegue viver sem ela. A gente não vive. Ela não serve para nada, só que a gente não vive. Imagina o que seria essa pandemia se a gente não tivesse uma música para ouvir, um filme para assistir, né? Ia ser uma merda, assim. A gente pode não fazer coisas, né, que ninguém, né? A gente não tá fazendo uma operação em ninguém, né? Uma cirurgia, não estamos promovendo leis, não estamos fazendo coisa do tipo, mas a gente está. Mas eu acho que a cultura é o que alimenta os nossos sonhos, nosso lazer, né? O que faz a gente curtir estar aqui, né? Mas, cara, eu acho que isso eu acho que isso é natural até, porque primeiro que eu acho que a gente procura sentido nas coisas, né? A gente atribui um sentido às paradas que a gente vê, né? E eu acho que isso vai acontecendo, porque a Isla me entregou um quadro que deixava uma história ali muito forte, né? E o que eu fiz, pelo menos isso foi consciente. Eu tentei deixar um quadro para a próxima pessoa que fosse o mínimo possível para a pessoa poder fazer o que ela quisesse a partir dali. E eu acho que o que é o legal né, dessas histórias de desconstrução é que ela é grande migué universal, né? Você tem a história do sonho de desconstruir, né? E são as velhas migués para você romper com as regras e poder falar que tudo fez sentido dentro da história, né? Como é que você resolve uma história? Faz o personagem acordar, era tudo um sonho. Resolveu o filme, resolveu, assim, qualquer história, é lógico que, né, se você fizer isso numa história que né, mais pretensiosa, todo mundo vai perceber que foi roubado, né? Isso já foi feito muitas vezes, desde muito tempo, então ninguém tá muito a fim de comprar essa história, se essa for o grande ponto de virada, né? Mas, e tem um lance que eu costumava brincar no filme, isso no longa, né? Quando a gente estava trabalhando na história, isso ao longo, né, de várias pessoas, eu brincava muito disso durante o layout também com a diretora de arte, que arranjar justificativa teórica é muito fácil. Você faz isso com qualquer coisa. Que era alguma coisa tipo, tem um defeito aqui, alguma coisa de quebra de continuidade que a gente deixou passar, alguma coisa. Eu não, isso aí se me perguntarem na conferência de imprensa, eu falo que é porque nesse momento a relação dela, da personagem, está fragilizada e por isso a parede, não sei, né, cresceu de tamanho, porque os problemas na vida dela, da casa são muito maiores. Cara, é muito fácil. Você inventa qualquer balela. Assim. Você inventa qualquer balela e faz ela fazer sentido. Eu acho que o que é o importante, né, é você não achar que aquilo é necessário para as pessoas conseguirem comprar a obra, né? Tipo, se é uma informação que é necessária. E no caso, né, do cadáver, nenhuma informação é necessária. A gente já senta para assistir já
já sabendo, né? Eu acho que mesmo alguém que pegar um negócio sem, né, para sentar para assistir sem saber o que é, em 2 segundos já vai entender que é uma animação abstrata. Na hora que mudar de traço, já vai sacar do que aquilo está sendo falado, né? Então, eu acho que a grande vantagem é que a única coisa que eu acho que precisa ser entendido no projeto é que é um artista entrando atrás do outro. E isso é muito legal. Teve uma palestra do Doc DeWitt no Animamundi, não sei se foi, que foi muito legal uma hora que chegou um professor de filosofia, chegou para falar, ele começou a falar, né, começou a falar um monte dele, aí depois fez a pergunta, não, que o seu filme, né, eu passo para os meus alunos, porque, né, o monge e o peixe, na verdade o peixe significa o conhecimento, a busca cristã, e o monge buscando não sei o quê, fez toda uma análise, a resposta dele foi: o peixe significa isso para você. O filme é um monge correndo atrás de um peixe. E, tipo, é óbvio que ele sabe o que significa, qual que é a simbologia cristã. O cara fez o filme, tá ligado? Ele sabe o que significa a simbologia cristã, o que significa um peixe para né, colocar uma imagem de um peixe de um monge, né, num monastério. Mas o que é legal, assim, essa clareza de que, tipo, o que importa é que é um monge correndo atrás de um peixe. Então, assim, o cadáver, assim, legal, ele tem, né, você consegue construir essas linhas narrativas, mas o que importa é que veio um artista depois do outro. E aí, cada pessoa vai criar uma linha narrativa completamente diferente, né? Os pontos em comuns vão ser o que está na tela. O resto vai ser o que cada um trouxer, né, inventar da própria cabeça. É. Cara, me diverti bastante mesmo. Cara, eu acho que não é nem uma questão de ter liberdade ou não sofrer, porque tem gente que vai sofrer, você vai sofrer por você dar liberdade, inclusive. Teve uma situação que aconteceu voltando a comentar do longa, né? Eu tenho eu sempre, né? O jeito que eu pensei a história foi uma coisa muito colaborativa, né? Para sempre todo mundo poder opinar e a gente ter várias revisões da história. E quando a gente terminou de fazer todo o thumbnail, né? Toda a estrutura do filme e a gente foi começar a entrar no board mesmo, eu virei para os artistas e falei: agora vocês escolhem, me falam quais cenas que vocês querem pegar. E eles ficaram em choque. Eles ficaram em choque e um deles virou e falou: não, você escolhe para mim. O cara não quis, assim. E ele, inclusive, assim, foi um problema, porque eu saquei depois que ele era um cara que prefere algo mais, né, sólido e direcionado para ele conseguir trabalhar em cima para ele fazer a coisa que ele está acostumado. Tem gente que prefere fazer assim e não é uma questão de limitação, porque você se colocando limitações, você também é um jeito de você, né, ser criativo. É uma coisa que o Akel fala muito, né, que é da limitação que nasce a criatividade. E muitas vezes, né, o processo criativo, né, quando eu pelo menos, né, eu me coloco limitações. Eu me coloquei uma limitação, não podia dar play, não podia, né, restrictar head, não podia voltar atrás. Então, por mais que eu tivesse, a diferença é que eu escolhi as minhas limitações, né? Mas eu acho que, para responder a tua pergunta, eu acho que é uma questão de você gostar de fazer, é uma coisa que você tem que buscar, você tem que querer, porque não é fácil. E eu acho que não é natural na nossa sociedade. Não é natural no nosso mercado você gostar. Você tem que sofrer para o negócio valer a pena, para ter qualidade, tem que ser sofrido, porque nada vem de graça, tudo custa, né? E mesmo tentando, né, tem pessoas que vão ter mais facilidade. O Akel, para mim, é uma das coisas que ele é um grande professor nisso. A Rosana Urbius, por exemplo, é outra que é o diâmetro oposto. Ela fazendo curta dela, né? Que ela, né, independente dela, que ela pode fazer, né, fazer o que ela quiser. Ela sofre. Cara, ela fica tipo, trazendo questionamentos, assim, perguntas fundamentais do universo, tentando encontrar qualquer pergunta do 42, e, tipo, ela entra numa aspira, tipo, muito profunda, assim, muito profunda, e é um processo, lógico, tem prazer junto, né, ela gosta do que ela faz,
Mas é uma parada que, tipo, tem né, um processo mental ali muito intenso e a minha companheira também achei as coisas que ela faz, ela tem uma cobrança muito forte nela também, mesmo quando é um negócio pessoal, que é muito pesado. Eu tenho um pouco isso também. Eu comecei, é um trabalho, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Uma época atrás, eu fazia o Ink Tosco, né? Eu via as pessoas fazendo. O Ink Miguel, isso. O Ink Miguel. O, o Ink Miguel era uma coisa porque eu via a galera fazendo os Inktober e eu ficava puto. Eu falava nem fudendo que essa pessoa fez em um dia isso, cara. Nem fudendo. Eu falei, eu vou fazer mal, eu vou desenhar mal pra mostrar pra galera que pra esfregar no meio desse tanto desenho bom, o cara fazendo um desenho merda, assim, esfregar ali. E é um processo de aceitação, de você pegar, fazer um desenho merda e postar, assim. E foi o que eu percebi, assim, tem um lance de você aceitar, né, aquilo que você fez. Porra. É. Eu acho que não só é difícil, como tem contexto, porque tem uma coisa que é um dos princípios fundamentais do cinema, se não da vida, né? Que é você se torna eternamente responsável pelas buchas que você cria para você mesmo. Então, você tem contextos, né? Que você se propõe, às vezes. Vamos falar de um projeto independente, porque aí a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser, né? Você está se propondo contexto, mas existem casos, dependendo da história que você criar, né? Do contexto que você propor, para não ficar necessariamente dentro da história, né? Dependendo do contexto que você se criar para a obra que você quer fazer, você vai precisar de um resultado mínimo ou de uma estética específica, né? Às vezes você vai né, se você se propôs a fazer um espetáculo de balé clássico, não enfia um contemporâneo no meio que vai ficar esquisito. Você vai ter que comprar aquela, né? Você vai ter que comprar aquela bucha. Então, por isso que eu acho que a outra coisa que os projetos que eu crio, pelo menos eu sempre parto dessa questão das limitações, né? Eu sempre tento pensar em projetos que eu consiga fazer, né? Que eu consiga realizar sozinho. E eu acho que uma armadilha que a galera, que é muito comum da gente cair, é de propor coisas muito maiores do que a gente tá pronto para fazer, ou com um saco de fazer. E aí, às vezes, né, você sai com uma história com 10, você sai com uma história, e aí já criou um problema, né? Porque agora, no momento que você tem uma história, a movimentação ela tem que cumprir a função narrativa, né? Ela vai ter que cumprir a atuação. E aí, se você, nessa história, botou 10 personagens, você se fudeu, tem 10 personagens agora pra lidar. E você sentiu isso, né? Agora, pô, vai tirar o personagem no meio do caminho, tem que tomar cuidado, porque às vezes não funciona, né? Eu discordo fortemente, fortemente disso, porque é engraçado, se você me perguntasse o que é cinema, é uma pergunta muito mais fácil para mim. Muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Porque cinema é estelionato. É simples assim. Não, é brincadeira, porque a verdade, assim, deixa eu. É que senão eu vou sair muito do assunto. Mas é que por conta né, das conjunturas do que eu venho vendo, né, vivendo, conhecendo no mercado, eu tenho tido muito ódio. Eu tô num momento da minha carreira que eu tô com muito ódio do cinema. Mas eu odeio o cinema com muito amor. Porque o meu ódio é porque eu amo essa parada. Eu fico puto porque eu vejo que algumas coisas podiam ser muito melhores e elas não são. E aí isso me deixa puto, assim. E os meus ódios partem disso, assim. Isso é um conjunto de pequenas coisas, assim. É uma galera de live action que vem fazer animação sem respeito nenhum pela técnica que está propondo. E aí chega, né, achando que sabe mais do que toda a equipe. É diretor que não sabe o que é dirigir, porque eu acho que tradicionalmente, né, por tradição, assim, a gente tem excelentes profissionais, só que direção é um lugar que ainda é muito falho. Direção e produção são lugares que ainda são muito falhos. Primeiro porque são muito difíceis, mas também porque eles estão ali numa posição hierárquica que não tem ninguém para falar, né, para criticar, né?
No edital você tem é uma parada meio monárquica, né? Você tem uma pessoa que ganha edital, o cara vira dono daqui. Apesar do dinheiro ser público, a pessoa faz o que quiser, né? E, enfim, eu acho que dirigir é uma prática. Às vezes as pessoas pensam que dirigir é só você ter a ideia e aí a galera faz. E não, dirigir é prática. Você, tipo, você tem que saber fazer. É difícil fazer um briefing bom, e é teu trabalho fazer, como diretor, fazer um briefing, é teu trabalho dar feedback, é teu trabalho fazer um acompanhamento. Não é o seu trabalho deixar as pessoas com dúvida, deixar as pessoas inseguras, deixar as pessoas incertas. Não é uma função fácil de ser exercida. E eu acho que eu já tive diretores muito bons, já tive diretores muito ruins, já tive diretores que eu não considero diretores, assim, muitos que são, na verdade, alguns são produtores, na verdade, né? Eles têm a ideia, ganham edital, escrevem o roteiro, sei lá, mas na hora no dia a dia do filme eles não estão lá, assim, eles não participam, já, enfim. O Sangro é isso, para falar a verdade. Mas aí, voltando... E tudo isso para falar assim, eu fico puto porque eu vejo todas essas coisas acontecendo e eu acho que, né, poderia ser melhor. Eu fico, enfim, entre, sei lá, várias histórias de machismo que rolam no mercado. Mas enfim, é um conjunto de pequenas coisas que fazem eu atualmente, né, galera mal paga, profissional sofrendo, todas essas coisinhas. Mas voltando à tua resposta, que eu acho que ela é muito mais interessante do que essa barriga que eu dei, né? O que é animação para mim? Cara, eu acho que a animação ela é a arte de criar um movimento, né? De você movimentar. Na origem da palavra é a ilusão, né? Você dar alma, você dar vida, mas eu acho que você dá... Eu gosto de pensar até, né, essa ideia de dar a vida, ela não precisa ser no sentido... Num sentido narrativo, ela não precisa ser num sentido... Porque a alma a gente acaba tendo essa questão do personagem, né? Já vai direto para uma ideia de personagem. Eu acho que para mim a animação ela é a arte do movimento por si só. E é o que eu falei, assim, ela existe antes do cinema. Tem pessoas que defendem, e eu concordo com essa linha de raciocínio, que a animação começou na Idade das Cavernas, lá em 30 mil anos antes de Cristo. Se você pesquisar Cave Painting Animation, você vai ver um estudo que fizeram, que pegaram as cavernas acho que de Lascaux, e eles têm desenhos sobrepostos. E aí o cara mascarou os desenhos para ver o movimento que existe nesses desenhos. É muito interessante. E, inclusive, tem um brinquedo ótico, aquele brinquedo que é acho que é traumatoscópico, é o clássico, que é aquela o passarinho com a gaiola, né? Que isso a gente, né, durante muito tempo, a invenção disso, a gente achou que foi um francês que fez isso em 1800 e tanto. Descobriram lá para 2015, sei lá, descobriram um feito em 10 mil anos antes de Cristo, feito com pedra. Assim. Você encontra na internet. Então, enfim, eu acho que para mim a animação ela é essencialmente a arte de você criar um movimento, né? Criar a ilusão do movimento. Todo o resto são a gente que foi inventando e complexificando a coisa em cima, né? Mas é também interessante que a palavra animação, ela não quer dizer uma só coisa, né? Você tem animação no sentido... Aí, se você quiser editar, pega só aquele trecho que vai ficar mais curtinho, senão vai ficar um vídeo de 2 horas. Mas se você pensar, tipo, a palavra animação, ela quer dizer... Quando a gente fala animação, a gente às vezes está falando do filme de animação, né? Ou seja, da obra final, que a gente se refere à animação, mas a animação também é o trabalho realizado pelo animador. Então, no filme de animação, você tem animação, né? E o trabalho, você, né, tem o trabalho do animador, mas você também tem outro tipo de animação, que é quando você só faz uma coisa se mexer. Você tem um letreiro, por exemplo, que é um dos princípios, né, do que esse animador vai aplicar, que é você dar a vida, né, você criar a ilusão no movimento, que ele vai aplicar ali, né, se você pegar, por exemplo, um letreiro de farmácia, ele tem uma animação, mas né, o negócio está se mexendo, mas ele não tem, não é o trabalho, não é aquela mesma coisa que o animador faz, né. Então, você tem, né, se você for falar, você tá falando... Sim, e aí, né, na animação,
filme, você tem animação, que é a prática, e na animação você tem a animação, que é o ato de dar a vida pro, né, de criar a ilusão no movimento. Então, quando as pessoas falam, né, que a animação é contar a história, eu acho que a leitura, né, é uma leitura de animação como obra, eu penso assim. A animação como obra, como filme, aí tudo bem, você pode falar contar a história. Mesmo o animador, né, o trabalho do animador que pensa como atuação, você está contando uma história também, né? Mas eu acho que é interessante isso, é pensar que existe teatro de animação, por exemplo, que é o teatro de boneco, que não está nem no cinema, né? E o letreiro de farmácia não está contando nenhuma história, né? O traumatoscópio lá, pode ser que esteja contando uma história, mas aquilo é um brinquedo ótico, acho que a função não é narrativa, né? É uma função, é um outro tipo de função. Você pode contar uma história, mas você não precisa contar. Os filmes abstratos, para mim, não estão contando nenhuma história. Tem muito filme que não conta história, né? Porque a gente é imbecil. Porque, cara, na moral, ficar mexendo no negócio, fazendo um desenho para cada quadro para criar uma ilusão de movimento, isso não é coisa normal, velho. A gente faz porque a gente é louco, porque a gente convenceram a gente a fazer uma vez e a gente gostou, e aí deu ruim. Assim, é por isso que a gente faz. Mas eu acho mas é isso, né? Por que a gente faz qualquer coisa, né? Eu acho que tem dois motivos, assim. Primeiro, a gente faz porque a gente gosta, mas a gente também faz porque existe um mercado que dá dinheiro, que existe dinheiro ali. Porque a verdade do mundo hoje em dia é que a gente só faz, para a gente fazer algo, né? A gente primeiro precisa fazer algo que dá dinheiro antes. E aí, algumas pessoas descobriram que tinha como fazer isso e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu, sendo muito sincero, assim, pensando, se não tivesse mercado de animação, eu não tenho certeza se eu estaria fazendo, não porque eu não amo o negócio. Hoje em dia, se acabasse o negócio, eu ainda faria. Mas se não desse dinheiro, se não existisse como ganhar dinheiro, talvez eu nunca teria me dedicado a ponto de gostar, porque comigo a animação não foi uma paixão de primeiro contato. Eu levei 1 ano de faculdade para começar a gostar de animar. Eu tava lá porque eu queria contar a história, porque eu gostava da mídia, né? Eu gostava de cinema de animação, eu queria estar envolvido com isso, depois que eu fui gostar de animar. Mas eu acho que talvez se não tivesse um mercado disso, talvez se não tivesse uma forma de se sustentar com isso, talvez eu não teria me jogado do jeito que eu me joguei. Talvez isso tivesse virado mais um hobby que eu nunca mais peguei para fazer de novo, sabe? Edita pra ficar, porque eu falo pra caralho, né? Edita pra ficar o negócio, porque senão. Prazer foi meu, velho. Prazer foi meu. Depois, quando eu tiver mais tranquilo de paz e espírito, eu te cutuco pra pedir pra fazer de novo. Maravilha, maravilha. Valeu, velho. Um abração. Tchau, tchau.